Hoje, o nosso Mers Talks está com uma cara diferente. Estamos no Mers House com o Dr. Frederico Lara, embaixador de Radiesse, para a gente bater um papo sobre como a ciência, a inovação e a comunicação caminham juntas na estética. Dr. Frederico, muito obrigada pela tua presença aqui no Mers House. Tenho certeza que a gente vai bater um papo muito gostoso sobre Radiesse e sobre o tratamento estético no geral. Eu que queria agradecer, né? Estou muito honrado de estar aqui para a gente poder bater esse papo e esclarecer, né, dúvidas ou mais coisas sobre o nosso bioestimulador de colágeno. Dr. Frederico, então a gente sabe que a primeira busca, né, normalmente dos pacientes é sobre o tratamento mais conhecido, que é a toxina. Mas eu queria que você dividisse um pouquinho pra gente quais que são as queixas, né, ou os desejos dos seus pacientes quando eles procuram tratamento com Radiesse. Com certeza absoluta, quando a gente fala de Radiesse, a queixa é flacidez de pele. Eles me procuram para melhorar essa questão de flacidez de pele, para a gente melhorar essa firmeza de pele, né? Com certeza essa é a queixa que mais procuram. Além da flacidez de pele, eles também procuram por um glow na pele, por uma melhora dessa qualidade de pele. E também por uma melhora de uma região que eu acho muito importante, que é uma região que eu acho que é a queixa de todo mundo também, que é a região que a gente chama de bulldog. E explica um pouquinho melhor o que é o bulldog. Então, assim, aonde que tá o bulldog no rosto e por que isso incomoda tanto a gente? Tem muita gente que não sabe aonde é. Então, a região do bulldog é essa famosa região aqui que com a flacidez de pele, com o derretimento de pele, ela começa a aparecer. Então isso eu acho que é toda uma cadeia que vai acontecendo no envelhecimento e é por isso que eles se procuram tanto por melhorar essa região. Na verdade, talvez eles nem saibam que é uma flacidez de pele, mas eles saibam que quer melhorar a região do bulldog. Incomoda, né? A gente se olha no espelho e fica ali um incômodo, certo? Concordo. Quer dar uma esticadinha no rosto. Tá certo. E o Radiesse, a gente sabe que tem uma extensa bibliografia científica, tem muito estudo científico que suporta, né, toda a ciência e toda a segurança de usar esse produto. Como é que você consegue transformar essa informação de uma maneira simples para os seus pacientes? Na verdade, assim, o que eu mais gosto de falar dessa forma simples dos estudos científicos é que, hoje em dia, tudo que você vai aplicar na sua pele, né, todo o tratamento que você vai fazer, eu acho que você tem que se preocupar com a sua saúde. Então, eu falo sempre assim que é um bioestimulador de colágeno que ele não vai inflamar a sua pele. Então, para mim, já começa desse pressuposto. E eu falo que ele não inflama pelo tipo de partícula que o Radiesse que ele é composto. Então, essa é uma forma que eu tento explicar para ele, que o Radiesse é formado de partículas mais esferas, mais maciças, e isso não vai causar tanto um processo inflamatório e vai deixar o colágeno dele melhor e mais firme. Entendi, que daí é uma maneira mais fácil da gente entender, né? Porque o médico entende, agora a gente como paciente tem às vezes dificuldade de entender e assim realmente fica mais fácil. Porque eles perguntam assim, mas por que o Radiesse? Então, não só por isso, né, por vários outros motivos, mas por essa questão de um colágeno mais bem formado, vamos falar assim. Tá ótimo, entendi. Fred, a gente comentou que o paciente, quando te procura, ele normalmente vem com uma queixa específica, né? Como você citou, por exemplo, a região do bulldog. O que muda, né, na tua opinião, para o paciente quando ele entende que o Radiesse, ele faz um tratamento que vai além daquele ponto específico que era a reclamação dele, né? Que ele realmente trata aí a qualidade da pele como um todo. Eu acho que muda toda a concepção do tratamento, ele fica super satisfeito, porque ele sabe que a gente não vai tratar só aquele ponto, a gente vai tratar toda a pele dele, a gente vai dar um resultado duradouro e, é claro, agora regenerativo. Eu acho que isso é muito importante que ele entenda também, né? Ele fica muito mais satisfeito com esse tratamento quando a gente explica tudo isso para ele. Perfeito. Eu acho que a gente tem falado muito que a estética, ela vai realmente muito além, né, do tratamento que a gente enxerga no espelho. Sim. Mas que a gente muda muito como a gente se sente internamente. Então, muda a nossa autoconfiança, muda a nossa autoestima. Então, a gente consegue ver o mundo de uma outra maneira e ter uma qualidade de vida muito maior. Assim como, se a gente pensar
a parte física, a parte emocional, a parte mental é importante, a parte de autoestima da saúde estética também é. E acho que o que você falou corrobora com isso, né? Que tem, assim, passa a ter uma visão muito mais holística do que uma ruga ou um ponto específico. Falou tudo. É sobre isso mesmo. Uma coisa que eu acho super interessante, também quando a gente vai fazer esse tipo de tratamento com os pacientes, eu mostro para eles as camadas da pele, aonde a gente vai atingir usando esse tipo de bioestimulador, aonde a gente tem que aplicar corretamente para ter esses resultados, para não tratar somente uma ruga, ou para não tratar somente a região do bulldog, e, consequentemente, toda a estrutura do rosto. E assim, fazendo uma analogia, quando a gente vai em médico, sei lá, num cardiologista, num pneumologista, realmente tem toda essa explicação, eles não dão simplesmente um remédio, mas eles explicam o que está acontecendo com o coração, né? Então, olha, seu coração está agindo desta maneira e por isso a gente vai aplicar ou você vai tomar o remédio tal, para ter este efeito. Então, acho que essa educação para a pele também faz todo sentido. Com então, certeza. não assim, sanar o problema só em si, mas explicar todo o mecanismo que levou essa queixa do paciente e o que aquele produto, no caso o Radiesse, vai fazer para deixar de ter a queixa, né? Sim, a gente não fica restrito só naquela queixa, a gente vai englobar toda a questão de toda a pele, né, vamos falar assim. Exato, porque assim, acho que a gente fala muito, mas tem muitas pessoas ainda que desconhecem que a pele é um órgão, né, na verdade Com é o certeza. maior órgão que a gente tem, e do mesmo jeito que a gente... Que não é só, igual você falou, não é só o que a gente vê, a pele é muito mais sobre o que a gente vê, né. E aí tem a importância da educação, né, que vocês, como profissionais de saúde, proporcionam na consulta médica, explicando para o paciente toda essa complexidade da pele, né? Que não é algo supérfluo também, que antigamente era, vai tratar a ruga, ou vai cuidar da pele. Não é algo só de aplicar ali, né? Exato. É um outro tipo de conceito. Exato, e tem muita ciência por trás, muito estudo, muita prática, muita técnica, porque além de ter, óbvio, toda a técnica e associar com um produto de qualidade. Então, aí é uma dupla super importante, né? Sim. E doutor Frederico, você sempre reforça, né, o produto que você está aplicando, a importância que tem nessa transparência e do paciente saber exatamente o que está sendo aplicado nele? Giovana, com certeza. Para mim, segurança é o primeiro pilar quando você vai fazer um tratamento estético, né? Eu tenho na minha prática 7 anos de aplicação de Radiesse, nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhum efeito colateral, até mesmo por vasto publicação científica, até mesmo porque eu já conheci a fábrica do Radiesse. Então, assim, é muito bom você poder fazer um tratamento num paciente que você tenha segurança e que você não vai ter nenhum tipo de problema. Além disso, né, eu sempre mostro para o paciente o que a gente está sendo aplicado nele, a questão do lote, para ele ter toda essa consciência. O paciente até sai com um selinho para guardar, para ter no seu diário da beleza. Isso. E assim, eu costumo falar que essa concepção de saber o que está sendo injetado começou muito também com a época da pandemia, né? Porque, assim, não antigamente, até muito pouco tempo atrás, a gente tomava injeção, né, vacina, na verdade, sem saber muito bem o fabricante, ou saber qual que era a formulação. E quando a gente teve a pandemia, teve uma preocupação muito maior. Então, a gente queria entender, né, qual que era a vacina da marca X, da marca Y. Sim. Então, isso despertou muito uma preocupação genuína, né, e importante da gente de saber o que está sendo injetado. Então, nada mais justo do que também nos tratamentos estéticos a gente saber, né, se o produto tem estudo científico, se o produto é puro ou não é puro, se o produto é estabilizado e, óbvio, a prática e a segurança, como você mencionou, que no teu caso você tem 7 anos aí usando Radiesse, né? Sim. Eu também acho que não só por isso que a gente está cada vez mais prezando pela segurança e qualidade, mas também porque hoje no mercado tem tantas substâncias que às vezes talvez as pessoas nem saibam o que elas estão aplicando. E aí a gente precisa dar essa credibilidade
para o paciente ficar confortável e ter o melhor resultado, né? Super. Com naturalidade, com o melhor efeito que ele possa ter do que ele está se propondo a fazer. Exato. E assim, como paciente, como consumidora, acho que a gente faz muito isso com o alimento. Então, hoje também é um hábito nosso de olhar o rótulo, né? Ver se tem conservante e se não tem. Ver se é orgânico, se tem glúten. Então, assim, a gente passou a ter essa consciência não faz muito tempo. Assim como dermocosmético, protetor solar, que a gente olha se vai pro mar, se vai... assim, causar algum dano para os peixes. Então, tem uma consciência e imagina, para um produto que é injetável, isso tinha que ser ainda maior, né? Que bom que você faz esse trabalho, que você cria essa transparência e segurança com os teus pacientes. Muito legal. E Fred, a gente comentou muito agora da importância dessa comunicação e essa informação para os pacientes, né? Mas a gente sabe também que é muito importante, lógico, a comunicação, a inovação e a ciência para vocês como profissionais de saúde. Como é que você vê essa necessidade de estar sempre atualizando, de estar seguindo os estudos, né? E dessa relação com ciência, com inovação, com a sua prática? Eu acho importantíssimo ter essa educação continuada para a gente. Até para a gente, né, saber quais estudos estão mais recentes, o que a gente pode oferecer de melhor para o paciente. Na verdade, eu lembro que, falando sobre educação continuada, sobre os eventos até que são promovidos por vocês, quando eu comecei a aplicar Radiesse, um tempo atrás, a gente foi num evento e eu vi um médico aplicando Radiesse de uma forma um pouco mais diferente. E depois que eu vi aquela aplicação, eu trouxe aquilo para minha prática clínica. E aí eu tive uma própria técnica, que é por isso que eu uso Radiesse. E é o embaixador da marca. Sempre. E foi através dessa educação. Então eu acho isso muito importante. Sem educação e sem treinamento dos profissionais, a gente não chegaria a lugar nenhum, né? Eu acho que é muito importante. Por isso que eu tô falando, que através dessa técnica minha, que eu tive nessa educação continuada, que eu tenha a técnica. Sucesso e tudo. E isso, assim, vai totalmente em linha com os nossos valores e os nossos pilares, né? Porque a gente sabe que não basta ter um baita bioestimulador, muito seguro, né, com uma vasta publicação científica, mas a gente tem que garantir que vocês tenham a informação e os novos protocolos e novos estudos e a troca entre vocês, né, como foi esse caso, para que cada vez mais vocês tenham mais segurança, sejam mais felizes nos tratamentos e que os pacientes de vocês saiam ainda mais satisfeitos com o tratamento. Que a gente possa entregar o melhor resultado para o paciente. Para mim é fundamental esses eventos, essa educação continuada, para a gente entregar sempre o melhor resultado para o paciente com segurança. Então a gente está no caminho certo, graças a Deus, fazendo o que a gente está fazendo e continuando a investir bastante aí em educação continuada com todos vocês. E Fred, assim, conta então pra gente que técnica foi essa que você desenvolveu depois desse evento. Então, essa técnica foi a virada de chave na minha vida, com Radiesse, claro. Por quê? Porque naquela época a gente estava ainda nos estudos recentes sobre aplicar Radiesse, mas específico a alguns pontos, não distribuir todo ele no rosto. Então aí eu fui nessa educação continuada, eu vi o médico fazendo essa técnica e eu trouxe para a minha realidade. E aí eu fiz uma técnica que chama FL paralelo, que a gente faz feixes de Radiesse só na moldura do rosto para a gente tracionar o rosto e melhorar o bulldog que a gente então, tipo, faz aquele esticada que todo mundo quer. Sem volume, que é o mais importante, porque Radiesse ninguém quer volume no rosto, né? E Fred, acho que eu já te falei isso várias vezes, eu acho bárbara a maneira com que você consegue se comunicar, né, com os pacientes, e o que eu acho, assim, muito interessante, você, óbvio, conversa com seus pacientes, mas que estão dentro do teu consultório, mas você também tem aí uma amplitude gigante usando as mídias sociais para falar, né, do tratamento de Radiesse, e que você fala de uma maneira muito, muito tranquila de entender, muito fácil e muito divertida também. Então, como é que você vê a importância dessa comunicação, de trazer a ciência
mas de uma maneira fácil de ser entendida por pessoas que não estudam, né, que não são médicos, e de sentirem segurança de procurarem, né, vocês para fazer esse tratamento? Acho que você já até falou tudo sobre isso. Por quê? Não adianta eu saber tudo cientificamente e não saber passar aquilo para a pessoa que vai usar, que são os pacientes. Então, eu tento transformar tudo aquilo que eu sei na ciência de uma forma divertida, porque eu acho também que a comunicação hoje em dia, que ela é mais divertida, as pessoas prestam mais atenção, né? Eu não quero chegar lá e ficar falando de ciência, explicando estudo clínico nas minhas redes sociais. E aí eu tento transformar o que eu vejo na ciência para os meus pacientes. E até eu tento colocar isso no meu dia a dia. Por exemplo, se eu vou viajar para algum lugar, eu coloco o Radiesse naquele instante onde eu estou para explicar para o paciente como é importante a aplicação do produto. Eu coloco ele na minha vida, na verdade. E assim, eu acho muito assim, interessante. E você falando agora, eu vou até fazer uma analogia. Lembrei quando eu estava no cursinho e que tinha, sei lá, milhões de matérias para estudar e tinham alguns professores que tinham uma didática muito boa, então que faziam músicas com a matéria, faziam... E aí você guarda, né? Porque você memoriza o conteúdo, então você passa a informação importante, mas de uma maneira muito mais tranquila, muito mais leve. Que é o que você falou, não adianta ter o conteúdo, né, e guardar para você, né? Então, acho que super lembrei agora da minha época de cursinho. Senão eu não vou conseguir passar para o paciente o que eu quero, ele não vai entender, né? Então, acho que fazendo de uma forma mais divertida, chamando um pouco mais a atenção, eu acho mais interessante. E você sabe que eu tenho, as minhas amigas todas, óbvio, sabem que eu trabalho com Radiesse, elas amam também. E toda vez, e elas te seguem, e toda vez que você posta os vídeos é um alvoroço, porque a gente sempre fica esperando qual vai ser o próximo. E de onde vem essa criatividade de criar tudo isso? Então, vem da minha cabeça. Na verdade, eu vejo alguns tópicos que estão usando que estão na moda, na internet, até mesmo no Instagram. Aí eu chamo o meu marketing e falo, vamos fazer com Radiesse? E se a gente fizer com Radiesse? Será que não fica legal? E aí é uma coisa, né, que tá usando no dia a dia, que eu transformo para minha realidade e chega até onde eu quero. Acho que é assim que eu faço. E você acredita que com isso faz com que os pacientes, quando cheguem no teu consultório, se sentem mais à vontade para perguntar sobre o tratamento, sentem mais segurança em fazer o tratamento? Com certeza, porque até por esse jeito meu, né, mais divertido, eles ficam mais desinibidos para perguntar, para falar, para saber, né, sobre qualquer tipo de tratamento, com certeza. E acho que isso é super importante, porque isso, assim, os tratamentos estéticos a gente fala muito, né? E isso aqui somos nós, público leigo, falando. Então, muitas vezes a gente chega no consultório pedindo algo que não é a indicação para aquilo que a gente quer, ou mesmo a gente leva, às vezes, nomes comerciais que também não são a primeira escolha, ou não é aquilo que o profissional de saúde quer utilizar. Então, isso também acho que ajuda muito nessa educação para o paciente e para você conseguir explicar também para eles, né? Sim, ajuda eles entenderem o que eu vou entregar para eles sobre o tratamento que eu propus até na rede social. Eles já chegam falando, eu vi que você postou sobre o Radiesse, me conta mais sobre ele, por que você ama tanto, por que você gosta tanto? Aí é mais fácil. Sim, eles já vão mais centrados naquilo que eles querem. Perfeito. Acho ótimo, porque daí tem essa conversa mais fluida, transparente e clara, trazendo a ciência dessa maneira mais fácil de ser entendida, né? Sim. Fred, então, uma vez mais eu quero te agradecer por ter vindo aqui na nossa casa, no Merz House, pela conversa que a gente teve. Para mim foi muito gostoso, acho que é um bate-papo leve, assim como todas as tuas postagens, e que você consegue realmente trazer
conhecimento, ciência, mostrar que você sabe o que você está falando, que tem um background científico, mas de uma maneira muito mais suave. Acho que isso é algo que é muito, muito seu e que, assim, é muito gostoso para quem te segue. Então, super obrigada por esse bate-papo, que eu tenho certeza que quem escutar aí vai aproveitar muito. Eu que tenho que agradecer, que palavras lindas, muito obrigado, viu? A gente tenta passar para as pessoas o que a gente acredita. Exato, isso aí. Muito obrigada. E eu faço um convite a todos vocês para que vocês sigam a Merza Aesthetics no Brasil e, claro, sigam também o Dr. Frederico Lara, para quem ainda não segue, e que daí vocês vão entender o que a gente tanto falou aqui, da capacidade que ele tem de transformar toda essa ciência e conhecimento de uma maneira muito, muito gostosa e que a gente se diverte e aprende ao mesmo tempo.